E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com a análise das questões a respeito de depreciação. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aplicada em 2017. Uma sociedade empresária adquiriu um equipamento que ficou disponível para uso. Essa data aqui é importante, lembra? Porque é a partir daqui que a gente vai depreciar o item. Ficou disponível para uso nas condições operacionais pretendidas pela administração aqui a partir de 2 de janeiro de 2012. Ou seja, a gente vai depreciar ele a partir de janeiro de 2012, ou seja, 31 de janeiro de 2012, a gente vai apropriar a primeira parcela de depreciação. E pagou aqui 180 mil por isso, né? A vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos e o seu valor residual, 18 mil reais. A depreciação do equipamento é calculada pelo método linear e não foram observados indicativos de perda durante toda a vida útil do equipamento. Bom, em 31 de dezembro de 2016, ou seja, 5 anos depois, né? 5 anos depois, olha lá, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 5 anos de depreciação desse item, a sociedade vendeu esse equipamento por 90 mil reais. Considerando-se apenas as informações, qual que é o valor contábil do equipamento a ser baixado? Bom, o valor contábil do equipamento a ser baixado é o seu valor contábil aqui em 31 de dezembro de 2016. Então é interessante essa questão para a gente trabalhar também com os lançamentos de baixa de um equipamento que foi vendido, tá ok? Então a gente tem que calcular, no fim das contas, o valor contábil aqui em 31 de dezembro de 2016. Então vamos calcular a depreciação desse item, né? A depreciação anual. Depreciação anual é igual ao custo menos o valor residual, menos o valor residual, dividido aí pela vida útil. O custo foi de 180 mil reais, o valor residual é de 18 mil reais, ou seja, 10%, dividido aí pela vida útil de 10 anos. Isso aqui vai dar 16.200 reais. Bom, com isso, então, anualmente, a entidade vai debitar a despesa de depreciação no valor de 16.200 reais, afetando negativamente o resultado dessa entidade e creditar a conta de depreciação acumulada no valor de 16.200. Então, anualmente, ela vai fazer isso. É logicamente que, na verdade, esse lançamento é mensal, mas só para facilitar aqui, como adquiriu em janeiro de 2012, só para facilitar, seria um lançamento anual, tá ok? Então, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 31 de dezembro de 2016, a entidade vai então apropriar 16.200 anualmente, tá ok? Bom, com isso a gente pode calcular o valor contábil desse item, né? Qual que é o valor contábil desse item? Ora, então lá no ativo não circulante imobilizado, eu tenho esse item ao custo de 180 mil reais e eu tenho a depreciação acumulada desse item, referente aqui a 5 anos, né? 5 anos vezes uma despesa anual de 16.200, isso aqui dá 81 mil reais. 81 mil reais. Isso é igual, então, ao valor contábil do item, ou seja, 99 mil reais. Eu acho que aqui dá para a gente chegar de forma muito fácil, né? Porque qual que é o valor depreciável do item? O valor depreciável do item é 180 menos 18, ou seja, 162. Se ele tem a vida útil de 10 anos, eu já utilizei esse cara por 5 anos, obviamente que a depreciação acumulada é metade disso aqui, ou seja, 81 mil reais. Então não precisaria nem ter feito todos esses cálculos, mas aqui a gente está fazendo com calma, né, de forma didática para vocês. Na hora da prova eu pegaria metade disso aqui, afinal eu utilizei esse item durante metade de sua vida útil, 81 mil reais já chegaria na depreciação acumulada de forma bem rápida, tá ok? Bom, tá ok, então ele vendeu, né? Ele vendeu esse equipamento. Então eu preciso da baixa nisso aqui, né? Ou seja, no valor contábil do veículo. Bom, como é que eu dou baixa no valor contábil do veículo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o lançamento completo, ou seja, a baixa do custo e a baixa da depreciação acumulada, depois eu vou fazer um lançamento simplificado relacionado a essa baixa, né? Então,
de forma geral, né, a gente pode pegar esses dois lançamentos da baixa do custo de aquisição e da baixa da depreciação acumulada também, porque eu não vou baixar só o custo de 180 e vou deixar a depreciação acumulada dele lá no meu item, no meu balanço patrimonial. Né? Se eu não tenho mais esse item, eu tenho que baixar também a depreciação acumulada correspondente a esse item, tá ok? Então, de forma geral, a gente pode dar baixa logo no valor contábil de uma só vez, ou né, fazer isso aqui de forma segregada, ou seja, baixa no custo e baixa na depreciação acumulada posteriormente. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a baixa primeiro do custo. Né? Então, vamos lá. Como é que eu daria, então, a baixa no custo? Baixa no custo. Ora, esse equipamento tem natureza devedora, né? Portanto, eu tenho que creditar equipamentos. No valor aí de 180 mil reais. Pronto, dei baixa desse item. Então, dei baixa desse item lá no ativo não circulante. Bom, a contrapartida seria aqui outras despesas. Outras despesas, 180, diminuindo o resultado. Bom, agora eu tenho que dar baixa na depreciação acumulada desse item. Ela está lá ainda. Eu preciso dar baixa nessa depreciação acumulada. Bom, a depreciação acumulada tem natureza credora, portanto, para dar baixa na depreciação acumulada, eu tenho que debitar ela. Né? Então, vou debitar aqui depreciação acumulada para retirar essa depreciação acumulada referente a esse item que eu vendi. Então, debitei aqui 81 mil, pronto. Dei baixa, né? Dei baixa nessa depreciação acumulada. Veja que se eu estou debitando ativo, na verdade estou aumentando o meu ativo. É lógico que eu estou dando baixa em algo que retifica o meu ativo. E o crédito aqui correspondente será aqui outras receitas de 81 mil reais, afetando positivamente o resultado. Pessoal, esse lançamento é o lançamento completo. Para efeito de prova, a gente não faz esse lançamento. O que a gente faz? A gente baixa logo o valor contábil desse item. Valor contábil desse item. Então, o valor contábil desse item tem natureza devedora. Para eu dar baixa nesse valor contábil, o que eu faço? Eu credito o valor contábil do equipamento, ou seja, credito aqui equipamentos. Então, perceba que esse crédito de 99 está englobando a baixa do equipamento, propriamente dito, seu custo de aquisição, e também a baixa de sua depreciação, tá ok? Bom, o débito correspondente aqui seria outras receitas, tá ok? Mas vamos fazer o seguinte, o débito correspondente aqui seria outras receitas. Então só vamos analisar aqui nesse lançamento de forma muito simplificada a baixa do equipamento. Pouco importa que eu vendi por 90 mil, vamos apenas analisar a baixa do equipamento, tá ok? Vamos apenas analisar a baixa do equipamento. Então débito em outras despesas no valor de 99 mil reais. Então isso aqui vai lá para o resultado, isso aqui pela baixa do ativo não circulante, perfeito? Bom, mas perceba que eu vendi esse equipamento por 90 mil reais. Vamos fazer o lançamento contábil dessa venda? Ora, se eu vendi por 90 mil reais, debitei no caixa aqui 90 mil reais. E o crédito correspondente, já que eu vendi esse equipamento, vai ser em outras receitas. 90 mil reais. Então isso aqui vai para o resultado. Então perceba, pessoal, perceba que esses lançamentos que eu fiz, eu fui segregando esses lançamentos só para você perceber como funciona a baixa do custo, a baixa da depreciação acumulada. Né? Depois a gente juntou essas duas baixas em uma só, que foi esse lançamento aí de outras despesas pelo valor contábil do item, crédito e equipamento. E a gente ainda tem esse lançamento da venda propriamente dita, ou seja, do recebimento, supondo que ele vendeu à vista. Como que se daria o lançamento completo de uma só vez de todos esses fatos? Vamos lá fazer então todos os lançamentos em apenas um. Vou até fazer aqui de uma cor diferente. Então, qual que seria o lançamento correto aqui, né? Para a gente tratar todos esses lançamentos. Bom, quanto que entrou aqui no caixa da entidade dessa venda? 90 mil reais. Então, isso aqui entrou lá no ativo circulante. Bom, eu tenho que dar baixa aqui no equipamento. Vou dar aqui pelo valor contábil do equipamento, 99. Deixa
Deixa eu colocar aqui mais para baixo só para não confundir aqui, né? Só para não ficar apertado. Vamos lá. Vou dar baixa aqui no equipamento pelo valor contábil dele, R$ 99.000. Então, pela baixa aqui do ativo não circulante. Perceba que está faltando um débito aqui de R$ 9.000 para completar esse lançamento, que é exatamente o prejuízo nessa venda. Outras despesas, antigas despesas não operacionais, né? Então isso aqui afetando negativamente o resultado. Percebe que essas outras despesas nada mais é do que a diferença entre essas outras despesas de 99 e essas outras receitas que afetam positivamente o resultado. 99 menos 90 dá R$ 9.000. O que é R$ 9.000? Nada mais é do que o prejuízo que eu tive nessa venda. Eu vendi um item que vale contabilmente 99, eu vendi por 90. Então houve um prejuízo, uma perda de capital nessa venda, tá ok? Então esses são os lançamentos completos, né? Vamos ver o que ele quer aqui. Eu estou aqui didaticamente apenas analisando todos os lançamentos. Obviamente, para responder essa questão, você não precisaria efetuar todas essas análises, tá ok? Aqui o intuito é outro. Então vamos lá. Ele quer o valor contábil a ser baixado em 31 de dezembro de 16. Ora, o valor contábil a ser baixado a gente já tinha calculado aqui, né? R$ 99.000. Então, só aproveitei essa questão para falar aí sobre esses lançamentos na baixa de um item. Na baixa de um item. Prefeito de prova, a gente não faz, né, essa baixa de custo, essa baixa da depreciação acumulada, a gente faz a baixa diretamente, né, pelo valor contábil do equipamento, tá ok? Pelo valor contábil do equipamento. Questão 12, uma questão é aplicada em 2017 pelo CESP. Uma indústria adquiriu um equipamento produtivo por 320 mil, o qual foi registrado contabilmente e colocado em operação em 13 de 8 de 2013. Ou seja, a partir de 8 de 2013, esse cara vai ser o quê? Depreciado. Ok? Bom, o fabricante estimava a vida útil do equipamento em 10 anos. Em 10 anos. O fabricante. Pouco importa, né? Pouco importa quanto que o fabricante estima essa vida útil. A gente sabe que na contabilidade, atualmente, a gente utiliza a vida útil econômica, ou seja, a depreciação econômica, que é aquela calculada a partir da vida útil definida pela própria administração da entidade. Pouco importa a vida útil do fabricante, pouco importa a vida útil definida pela legislação fiscal, ok? É a própria administração que define. Bom, ele fala que o equipamento será utilizado por 2 turnos de 8 horas. Razão por que será aplicada a depreciação acelerada, calculada pelo método da linha reta. Ele diz que a empresa considera um valor residual de 10% para todos os seus equipamentos industriais. Nessa situação hipotética, considerando que a indústria encerra seu exercício social no dia 30 de setembro de cada ano, então o exercício social dessa empresa é encerrado a partir de 30 de setembro de todos os anos, é correto afirmar que seu valor contábil líquido apurado no balanço de 17, ou seja, ele quer aqui o valor contábil líquido, vou colocar aqui só para a gente não se perder, em 30 de setembro de 17. Ele quer o valor contábil. Essa questão tem vários problemas. Primeiro problema. Vamos lá. Primeiro problema. Não dá a vida útil. Não dá a vida útil. Porque a gente sabe que em contabilidade, atualmente, a gente usa o conceito de vida útil econômica. Ou seja, quem define a vida útil é a administração da entidade a partir de diversos fatores, como quantidade de uso daquela máquina, ou seja, 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, programas de manutenção daquela máquina, enfim, quantidade produzida. Bom, são calculados com base em obsolescência técnica, tecnológica, enfim. A administração da entidade, quando adquire um equipamento, adquire um imobilizado, ela vai pegar todos esses fatores e levar isso em consideração para a determinação da vida útil. Aqui não se fala nada disso, O que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou chorar? Não, eu vou utilizar a vida útil, a única vida útil que eu tenho aqui na questão, que é de 10 anos. É a única vida útil que eu tenho aqui. Então, eu vou utilizar essa vida útil, não é porque o fabricante, uma vez que ele define, sim, eu tenho que utilizar, de jeito nenhum. Eu não teria que utilizar essa vida útil, mas é a única que eu tenho. Eu preciso resolver essa questão. Então, a única que eu tenho é 10 anos, eu vou utilizar a vida útil de 10 anos. Bom, além disso,
A gente viu que a legislação fiscal, lembra? Ela define a vida útil para alguns itens, inclusive equipamento está lá 10 anos, né, na legislação fiscal. Lembra? Regra geral, 10 anos, para veículos a gente tem 5 anos e para prédios a gente tem 25 anos. Bom, e a legislação fiscal, lembra que a gente falou que ela trata de coeficientes de depreciação acelerada, ou seja, quando eu utilizo um equipamento durante 8 horas, eu vou calcular segundo sua vida útil normal. Quando eu utilizo esse equipamento por 2 turnos, eu aumento, ou seja, aplico esse coeficiente de depreciação acelerada no valor de 1,5 e 3 turnos 2 seria esse coeficiente. Eu jamais devo utilizar esse coeficiente, jamais. Por quê? Ora, porque quando a administração da entidade define a vida útil, ela já leva a quantidade de turnos que essa máquina vai funcionar para a definição dessa vida útil. Então não tem por que aplicar coeficiente de depreciação acelerada, de jeito nenhum. Mas nessa questão não tem a vida útil da administração. Não tem. E não ficou claro aqui, por exemplo, que o fabricante estima a vida útil desse equipamento em 10 anos se ele utilizar apenas por 8 horas. Em nenhum momento o enunciado fala isso. Em nenhum momento o enunciado fala, olha meu amigo, o fabricante estima a vida útil desse equipamento em 10 anos desde que ele seja utilizado por 8 horas diárias. Não fala isso. Mas veja que o examinador, ele dá a deixa para você. Meu amigo, utilize aquele conceito de depreciação acelerada, utilize, meu amigo. Ele fala assim, ó, equipamento será utilizado em 2 turnos de 8 horas. Razão porque será aplicada a depreciação acelerada. Então, olha só, o que eu falei, eu jamais, uma questão de contabilidade, se falasse de vida útil econômica, ou seja, aquela definida pela administração, e depois falasse de 2 ou 3 turnos, pouco importa, porque naquela vida útil econômica já está englobado, já está embutido essa análise dos turnos. Não é o caso aqui. Aqui ele não fala vida útil econômica, que é aquela definida pela administração, e vem e fala para eu utilizar a depreciação acelerada. Então eu vou utilizar, apenas por isso. Uma questão extremamente atípica e infeliz aqui do SES, porque a gente não utiliza mais esses conceitos em provas de contabilidade geral. Mas como ele está pedindo para utilizar, eu vou utilizar. Então, né, como que eu vou calcular a depreciação nesse caso? Depreciação anual. A depreciação anual, nesse caso, vai ser, então, o custo menos o valor residual dividido pela vida útil. Né? Mas, como ele pediu para utilizar a depreciação acelerada, eu vou fazer o quê? Multiplicar isso aqui por um coeficiente de 1,5. Então, esse coeficiente de 1,5, né, eu estou utilizando excepcionalmente porque a questão pediu para eu utilizar. Então, é algo excepcional, ok? Isso aqui tem a ver, então, com a depreciação acelerada, que raramente deve ser utilizado. Só vou utilizar porque o enunciado pediu, né, pediu expressamente para que eu a utilize. E não deu sua vida útil econômica. Se ele tivesse dado a vida útil econômica, pouco importa, eu não iria trabalhar com isso aí. Tá ok. Bom, lembre-se, então, que a depreciação anual, neste caso específico, vai ser o seu custo. Cadê o custo? 320 mil. Cadê o valor residual? O valor residual, ele falou que é de 10%, ou seja, 32 mil dividido pela vida útil, que ele falou de 10 anos. Mas como eu tenho aqui um coeficiente de 1,5, eu vou chegar aqui numa depreciação anual. Deixa eu fazer esse cálculo. 320 mil menos 32 dá 288 dividido por 10, então daria 28.800. Como eu tenho essa depreciação aí acelerada de 1,5, eu chego aqui em 43.200 reais. Essa é a depreciação anual. Essa é a depreciação anual, ok? Bom, então vamos lá. Vamos calcular o valor contábil desse item, né? Lembrando que ele entrou em operação no dia 13/8 de 2013. Ele quer aqui em 2017, né? Então qual que vai ser a depreciação acumulada? A depreciação acumulada de 2013. Para a gente resolver de forma um pouquinho diferente das demais questões. Bom, de 2013, se ele entrou em operação dia 13/8,
né? Então, dia 31/8, ele vai apropriar a despesa mensal, né? A despesa mensal de depreciação. Então, ele vai apropriar isso aqui em 31/8, em 30/9, né? Em 30/9, 31/8, 31/8 e 30/9. Lembra que o balanço dessa empresa é realizado em 30/9. Então, 2 meses. Em 2013, né? Em 2013 são 2 meses, né? Lembra que o balanço é realizado aí em 30/9. Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito bagunçado, vamos fazer 2013 até 31 de dezembro, né? Para não ficar bagunçado, senão isso aqui vai ficar muito bagunçado. Depois a gente calcula até 30/9/17, apenas em 2017. Então, em 2013, teremos então 31/8, uma despesa mensal de depreciação, 30/9, 31/10, 30/11, 30/12, ou seja, 8, 9, 10, 11, 12, 5 meses. 5 de 12 meses. Então, a despesa, né, de depreciação referente a 2013, consequentemente a depreciação acumulada referente a 2013, será de 5 dozeavos vezes 43.200. 43.200. Então, quanto que dá isso aqui? 43.200 dividido por 12, que seria a depreciação mensal, 3.600, vezes 5, vezes 5, 18 mil reais. 18 mil reais. Bom, qual que vai ser a depreciação acumulada de 2014? Vamos pôr aqui 2014, 2015, 2016. Vai ser um ano inteiro, né? 43.200. 43.200 vezes 3. 43.200 vezes 3 anos. Vezes 3 anos dá 129. 129.600. E qual que é a depreciação referente a 2017? Lembra que em 2017 ele quer apenas até 30/9/2017, ou seja, 9 meses. Então vamos calcular aqui 9 meses dividido por 12 vezes 43.200. Então, 43.200 dividido por 12 dava lá os 3.600 vezes 9, 32.400. Então, com isso, uma depreciação acumulada de 180 mil reais. 180 mil reais, tá ok? Bom, com isso a gente pode calcular o valor contábil do item. Então, é o seu custo de 320 mil reais menos a depreciação acumulada de 180 mil reais. Isso aqui vai dar, então, um valor contábil de 140 mil reais. Então, isso aqui é a alternativa C, segundo o CESP, né? Novamente, a gente chegou isso aqui calculando uma depreciação acelerada, né? Porque o enunciado pediu para a gente calcular. Se a gente não tivesse calculado essa depreciação acelerada, essa depreciação acumulada que não seria de 180, seria de 120, né? Ou seja, 180 dividido aqui pelo coeficiente, sendo 120, a gente chegaria em 200 mil reais, alternativa D, né? 320 menos 120 daria 200 mil reais. Mas, novamente, em provas atuais de contabilidade, a gente não deve de jeito nenhum calcular utilizar o tal do coeficiente. A gente só utilizou aqui de forma excepcional, porque a gente não tinha vida útil econômica. Se eu não tenho vida útil econômica, que é aquela em que a própria entidade define, ele só deu a vida útil do fabricante. Pouco importa, né? Mas é a única que eu tenho. Se é a única que eu tenho, eu teria que utilizá-la, tá ok? Então, novamente, às vezes a gente tem que brincar aqui com um enunciado, né? Não adianta a gente sentar e chorar, olha, eu não tenho vida útil econômica, vou sentar e chorar. Não, vamos utilizar aqui os dados do enunciado. Então, perceba que o examinador está pedindo, utilize a depreciação acelerada, ou seja, utilize aquele coeficiente de 1,5 quando esse equipamento utilizar por 2 turnos. Vou utilizar, né? Vou utilizar. Bom, vamos prosseguir aqui com a análise de mais uma questão, depois a gente finaliza esse bloco, tá? Então, a questão 13 fala o seguinte, uma questão aplicada em 2018 pela FCC. A companhia Solen adquiriu em 31 de dezembro de 2014 um equipamento pelo valor de R$ 1.120.000. A vida útil, olha aqui, FCC maravilha, FCC, vida útil econômica, é o que importa pra gente, era de 12 anos e o valor residual de R$ 160 mil. Aí ele vem e fala que 1 de janeiro de 16, ou seja, depois de 2 anos, né? Aliás, depois de 1 ano, adquirir isso aqui em 31 de dezembro de 14.
Então, depois de um ano, a empresa reavaliou a vida útil do equipamento e determinou que a vida útil remanescente é de 10 anos. E o novo valor residual de 80 mil. Então, houve aqui a reavaliação. Com base nessas informações, qual que é o valor contábil evidenciado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 17. Então, depois de 2 anos da reavaliação. Então, a gente viu que quando há reavaliação, a gente tem que dividir essa resolução em duas partes, antes da reavaliação e depois da reavaliação, porque a depreciação vai se alterar. Então, a depreciação anual antes da reavaliação vai ser o seu custo de R$ 1.120.000, menos o valor residual que ele disse ali de R$ 160 mil, esse é o valor residual lá naquela época, quando ele adquiriu, dividido isso aí pela vida útil, que era de 12 anos. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, 1.120 menos 160, dá 960, dividido por 12, dá R$ 80 mil. Então, essa aqui é o valor da despesa de depreciação referente ao primeiro ano, né? Se eu adquirir em 31 de dezembro de 15, então a despesa de 2015 de depreciação vai ser R$ 80 mil, né? Então, qual que é o valor contábil na data da reavaliação, ou seja, em 31 de dezembro de 2015? A data da reavaliação ocorreu um dia depois disso. Vai ser o custo do item, que é R$ 1.120.000, menos a depreciação acumulada desse item. E até aqui, né, esse item foi utilizado apenas um ano, então R$ 80 mil. Com isso, o valor contábil do item é de R$ 1.040.000. Agora sim, então a gente vai calcular a depreciação depois dessa reavaliação. Então veja que eu fiz o quê? Eu dividi essa resolução em duas partes. Então depois a gente vai ter que recalcular a depreciação anual. Lembrando que a depreciação anual, agora o valor depreciável não é mais o custo, né? Menos o valor residual, e sim o valor contábil atual, menos o valor residual que ele falou que é de 80 mil. 80 mil dividido pela nova vida útil que ele disse, né? De 10 anos a vida útil remanescente. Então, com isso, temos aqui 1.040.000. 1.040.000 menos 80 mil, a gente chega em 960, dividido por 10, R$ 96 mil. 96 mil reais. Então, lembrando que isso aqui ocorreu em 1 de 1 de 16, a nossa data focal é 31 de dezembro de 17, ou seja, 2 anos depois. Então, com isso, como é que eu tenho o meu item 31 de dezembro de 2017? Eu tenho esse item lá ao custo de aquisição R$ 1.120.000, menos a depreciação acumulada desse item. A depreciação acumulada aqui vai ser o quê? Vai ser 80 mil reais, referente aqui a 2015, mais 96 mil reais, referente a 2016, mais 96 mil reais, referente a 2017, né? Então temos uma depreciação acumulada aqui de 96 mais 80, dá 272 mil reais. Com isso, o seu valor contábil em 31 de dezembro de 17 é de 848 mil reais. 848 mil reais, alternativa a ele. Então sempre que há a reestimativa, seja da vida útil e ou do valor residual, a gente tem que dividir essa resolução em duas partes. A primeira, aquela parte que a gente já conhece, ou seja, a depreciação anual é custo menos o valor residual, ou seja, isso é o valor depreciável nessa época, dividido pela vida útil. Depois que há a reavaliação, o valor depreciável a gente tem que fazer aqui um ajuste, né? Não é mais o custo menos o valor residual, afinal esse item já foi depreciado um pouco. É o valor contábil atual na data da reavaliação, menos o valor residual dividido pela nova vida útil, ok? Então,
Cuidado aí, são questões aqui extremamente importantes a respeito de cálculo de depreciação. Espero que vocês estejam aproveitando, hein, pessoal? Estou dando várias dicas, veja que aqui a gente utilizou a vida útil econômica, que é aqui em 95% das questões, 99% das questões atuais, a gente utiliza o conceito de depreciação econômica, mas conforme a gente viu na questão passada, eu não vou chorar se eu não tiver a depreciação econômica, eu vou utilizar a que eu tenho, né? E vou brigar com os dados do enunciado, ou seja, vou trabalhar com os dados do enunciado. Se ele está falando para utilizar a tal da depreciação acelerada, que é algo antigo que a gente não utiliza mais, vou utilizar. Maravilha? Como o CESP cobrou em 2017 esse conceito. Então ainda é importante, né? Muitos alunos falam, professor, que você ainda fala disso porque pode cair, não é que caiu, né? E não é que caiu em 2017 esse conceito que não havia, não estava mais sendo cobrado. Maravilha, pessoal. Grande abraço, até o próximo bloco. Clique like.